Boa tarde, galera. No ar mais um Negada. Como vocês sabem, toda quinta-feira, 16 horas, a gente está aqui na TV JC. Mas, na verdade, está em muitos lugares, né? Tem em todas as páginas do Sistema Jornal do Comércio no Facebook. A gente também está ao vivo lá no YouTube, youtube.com.br/TVJCPE. E hoje, minha gente, tem estreia no programa, não aconteceu nada. Érica Laureano, que é estagiária lá da produção da TV Jornal, entrou para somar o time aqui do Negada. Ju tá de férias, como eu disse semana passada, né? Ela tá na vida boa já, aí nos preparativos para a chegada de Caetano. E aí, Érica vai ficar com a gente até. Somar esse tempinho aqui, né? Vamos lá. Então, gente, meu nome é Érica, vou fazer parte do Negada e contribuir um pouquinho com a informação, né? E pra gente trocar trocar ideias com vocês. Pra quem não lembra, a Érica já participou aqui do programa, acho que falando de transição capilar. E acho que a gente fez outro também, turbante. Foi, turbante. Então, a Érica é super interessada pela temática e com certeza vai somar muito. Hoje o tema vai ser colorismo. Pra quem nunca ouviu falar, a gente vai ter algumas dúvidas, né, Célio? Pois é. Célio é nosso convidado importado, minha gente. Érica já chega trazendo convidado importado, meu amor, que ela não é fraca. Trouxe Célio para conversar com a gente. Célio é estudante, né? Célio de Direito. Sim. Muito bem-vindo. Obrigada por ter topado o nosso convite. Muito boa tarde, obrigado. Eu gostaria de agradecer pelo convite. E aí, então, vamos começar explicando pro pessoal de casa o que é colorismo, né? A gente está nesse tema, ó, se Nathalie e Ju estiverem assistindo o programa em casa, a gente está devendo esse tema há muito tempo. E aí, eu acho que é um tema meio polêmico também. A gente pode dizer que ele é um tema polêmico, né? Tu quer explicar para o pessoal de casa o que é um pouquinho, teu ponto de vista? Pode-se definir colorismo como, na verdade, foi definido por uma professora socióloga, escritora Alice Walker, que tentou estudar as diferenças entre o índice de discriminação entre negros mulatos e negros retintos, não é? O índice de descriminalização e o índice de privilégios que os primeiros têm em relação aos segundos, não é? Na sociedade atual, nessa conjuntura atual, os mulatos ainda podem, as pessoas denominadas mulatas, autodenominadas mulatas, podem frequentar certos espaços que antigamente eram só reservados para pessoas de pele branca, não é? E já os negros retintos de pele mais escura não podem ainda hoje de forma alguma, não é? Então a gente acha que pode dizer que o colorismo é uma forma ainda assim de racismo, né? Sim. Porque ele é uma extensão, ele meio que tenta camuflar esse racismo, né? Então ele é uma forma de suavizar para a branquitude eu tenho uma pessoa negra aqui no meu evento, por exemplo, mas quem é o negro que está frequentando? Nada contra pessoas de pele clara, porque, meu amor, eu sou uma delas, inclusive. Mas, socialmente, vamos assim dizer, eu sou mais aceita, bem entre aspas, né? Mas é tipo, tem uma pessoa negra, sim, que faz parte do nosso grupo, Bia, por exemplo. Mas será que as pessoas de pele mais escura e com cabelo crespo, textura 4, como a gente já falou aqui, que é o cabelo mais crespo, estão presentes também nesse espaço? Tem o convite, tem abertura para participar disso, né? E o fato também, Bia, da gente querer despertar esse tema, né, do colorismo, não é que a gente vai querer levantar um preconceito contra as pessoas da nossa mesma raça, mas sim alertar essas pessoas de pele mais claras de não ser manipulada pelas pessoas brancas, né? Porque às vezes a gente escuta esse discurso, porque tua pele é um pouquinho mais clara, tu nem é tão preto assim, né? Então a gente tem que ter cuidado, porque isso influencia muito no que a gente vai falar, no que a gente vai se impor e dizer o que a gente realmente é. Na verdade, o colorismo é uma expressão de diversas expressões do racismo, não é? E sempre é importante, quando nós falarmos sobre o racismo, tentar cada vez mais, a cada ano que passa, nós temos ganhado mais consciência racial e social e torna-se cada vez mais importante nós tentarmos desconstruir esse conceito, essa definição de raça, né? Em 1993, um geneticista italiano, Luigi Luca Cavalli Sforza, apresentou um trabalho no Senado dos Estados Unidos que se concluiu e destruiu totalmente todo o conceito de raça. Na verdade, não tem a definição de raça, todo o conceito de raça atual não tem nenhuma base científica, nenhuma base genética,
nenhuma base biológica. Na verdade, o racismo, social, não? Na verdade, o racismo só existe na cabeça de pessoas racistas, não é? Na verdade, a única diferença que existe entre pessoas de pele branca e pessoas de pele negra está na disposição e na concentração da melanina, não é? Sim. Nas pessoas de pele branca, a melanina está melhor distribuída por todo o corpo, não é? Isso foi fruto de um processo muito gradativo, ao longo de muito tempo, de muitos anos, quando os primeiros imigrantes foram cada vez mais se ambientando em ambientes glaciares, né? Foram cada vez mais para o norte de África, com ambientes com ambientes glaciares, não é? E essa mutação surgiu de forma muito gradativa, foi muito lenta, que hoje podem nascer pessoas, né, dessa cor já. Isso acontece totalmente diferente nas pessoas de pele mais escura, devido à intensidade constante dos raios ultravioletas que teve no continente e das pessoas que decidiram por não emigrar, não é? Isso acontece. Eu acho que a gente pode pensar um pouquinho que essa nomenclatura de raça, na verdade, é uma questão mais social, biológica não existe, como ele acabou de falar, é uma questão social mesmo, né? A gente está nesses dois polos. Aí, voltando um pouquinho para o foco da história do colorismo, tem a questão, a gente tem um termo também, que para quem vai ouvir, eu vou falar bem, pigmentocracia, que seria o quê? O merecimento de acordo com a tonalidade da pele. Que aí é voltando isso, por exemplo, eu vou trazer pro social, né? Pro social e para a questão da mulher, por exemplo. A mulher negra de pele clara, ela é mais, bem entre aspas, para quem está escutando a gente pela rádio e jornal, bem entre aspas, aceita socialmente, no sentido de, a mulher de pele mais clara vai ser aquela que vai ser colocada como a gostosona, vai estar naquele exótico, né? Vai estar no sensual da coisa, vai ser a mulher que é fetichizada. E a mulher de pele mais escura vai continuar naquele lugar de pessoa que pode e deve ser escravizada, não como era antigamente, mas em termos sociais atuais, que só podem ocupar espaços considerados socialmente desprivilegiados, que não podem estar nesse espaço aqui. Enfim, vão estar ocupando, vai ter aquela coisa da, como é que chama? Tinha um terminho que vai ser meio que um meio termo, né? mais aceitável para... a clara vai estar socialmente, ainda vai ser uma coisa desejável, mas vai estar sendo como um objeto sexual. A negra não deixa de ser... categoria, não é? Sim, não deixa de ser desagradável, vamos assim dizer, para a sociedade, a branquitude, enquanto a negra de pele mais escura vai estar realmente naquele campo que a gente já falou aqui sobre a solidão da mulher negra, vai estar realmente naquele extremo lá, que ninguém vai querer assumir um relacionamento, que as pessoas não vão achar bonita, na frente dos outros, né? Porque a gente sabe que sim, as mulheres negras são maravilhosas, são lindas e são desejadas, mas as pessoas socialmente não querem se mostrar, não querem se apresentar, muitas vezes com a mulher de pele mais escura. E aí eu vou tirar a Érica do papel de entrevistadora para entrevistada hoje. Quando tu entrou na faculdade, assim, tu sentiu um pouco isso? Sim. De tu ter um tom de pele um pouco mais escuro? Com certeza. A pessoa da tua turma? Como eu venho de colégio, de faculdade particular, a gente sente muito isso, né? Principalmente nas faculdades particulares. Geralmente as pessoas que estão ocupando esses espaços, acho que 80% a 90% das pessoas são bolsistas, né? Então, as pessoas que estão lá de tom escuro são 5 pessoas, 7 pessoas, muito E que bom pouco. Que esse número está crescendo, né? Porque se fossem outros anos... Sim. E também eu posso até falar nos espaços de trabalho que eu já passei, tem muito isso de, vamos colocar uma pessoa preta, mas não vamos colocar uma pessoa tão preta assim, né? Só para dizer, tem um negro aqui, ocupando um espaço aqui. Mas aí é que a gente tem que abrir os olhos, porque dentro desse espaço tem um racismo, sim. E aí a gente que tem pele mais clara tem que estar sempre incluindo também pessoas de pele mais escura na coisa. Sim. Eu vou levar um amigo meu e vou levar mesmo, assim, porque eu não posso me satisfazer que, eu estou ocupando esse espaço e pronto. A gente tem que estar nessa batalha constante para todo mundo ter acesso a esses espaços. Seja a faculdade, seja o trabalho, seja uma festa, enfim, seja o que for, todos os ambientes sociais, todas as pessoas têm que ter acesso. Na verdade, não acontece uma mudança tão radical porque
as pessoas que se autodenominam mulatas e pardas não enfrentam isso de maneira mais contundente, porque até que eles são privilegiados de certa forma em relação aos negros de pele mais escura, não é? Então, isso acontece porque eles não sabem enfrentar isso e a partir do momento que enfrentarem, vão ser excluídos daqueles espaços, não é? Então, as pessoas de pele mais branca, eles têm a tendência em amenizar, em aceitar as feições. A condição do branco, né? Não dizer que ele não é negro. Eles têm a predisposição de aceitar as feições mais caucasianas das mulatas, não é? E ignorar todas as feições etiópicas, não é? Dos mulatos e dos pardos. Por causa dessa falta de enfrentamento dessas pessoas, não é? Que não existe uma mudança mais radical em que todos os negros, independentemente do tom de pele, para poderem participar desses e frequentar esses espaços. Sim, aí eu acho que a gente vai pensar em 2 pontos bem relevantes para essa questão do tom de pele mesmo, assim, focando para isso e para as características físicas, né? Primeiro, que eu acho que a gente já falou aqui no programa, que é sobre a teoria do embranquecimento, que foi um plano que teve aqui no Brasil, realmente, de quanto mais brancos se relacionassem com pessoas negras, para ir embranquecendo esse tom de pele, e de preferência, brancos se relacionarem entre brancos para a população branca aumentar. Então, a gente tem a resistência de algum, até nisso a gente teve que resistir. E aí, tem esse processo das pessoas, diferente das pessoas de pele mais retinta, as pessoas negras de pele mais clara, de tom mais claro, tem um processo de identificação ainda, ao contrário, porque socialmente você não é tido como negro. Eu acho que eu já contei essa história aqui no programa, quando eu fui definir meu nome como DJ, e aí vai ser Bia o quê? Bia o quê? Eita, já sei, vou botar Bia Preta. Aí meu amigo, ele me fez, tu não é preta? Aí eu fiz, eu sou branca, aí ele parou, olhou, aí ele, não, eu fiz, eu sou o quê? E ele ficou tipo, e eu vi que não foi no sentido, não foi o racismo maldoso, foi o estrutural mesmo, dele pensar e tipo, ele ficou naquela, não, mas calma, peraí, como se o preto aí fosse ser ruim, sabe? E ele tentou ficar minimizando isso. E aí você vê como realmente está bem arraigado, né, a ideia da gente. Sim, isso. De como tenta embranquecer. Isso aconteceu muito porque os termos foram mudando de significado. Por exemplo, os mulatos e os pardos, antigamente, na época da escravatura, eram considerados os livres, né? Os semi-livres, né? Para além dos brancos que eram totalmente livres, os mulatos que são fruto que são os descendentes diretos dos capitães do mato, não é? Com as babás, com as escravas, não é? Eram considerados semi-livres. Então, quando alguém dizia quando algum mulato dizia que era preto, seria muito difícil conceber essa ideia, porque os pretos naquela época não eram livres. E você, como mulato, é livre para poder falar, para poder expressar, para poder fazer qualquer coisa. Não é? E até como a gente falou aqui, a própria palavra mulato tem uma conotação pejorativa, né? Eles colocaram para ser mula, que é justamente, nem em liberdade a gente teria total liberdade. O termo já tem um significado bastante pesado, né? Sim. E aí, o outro ponto, além da teoria do embranquecimento, que eu acho que é muito válido a gente falar e do que a gente vinha conversando, é a questão de ser afroconveniente, né? Tem pessoas, e aí vou falar para o povo, mas artistas, basicamente, que é conveniente ser negro em algumas situações, quando eu quero vender mais, quando eu quero atrair público, quando eu quero estar ocupando um lugar de fala, que a gente estava conversando aqui antes do programa. Ocupar um lugar de fala, num lugar que não me pertence. Então, quando é conveniente, eu sou negra. Quando não me convém, eu sou branca. Então, eu acho que fica o alerta também para quem está assistindo a gente, para quem está ouvindo a gente, de a gente procurar se identificar e ver o que a gente pode fazer nesse lugar de fala. Quem sou eu na sociedade? O que é que eu posso contribuir para erradicar totalmente o racismo, né? Que eu acho que é muito fácil também dizer, eu sou negra porque eu estou apresentando Negada. Inclusive, lembro bem, não sei se a Roberta vai lembrar, quando a gente lançou a chamada do Negada aqui, 1 ano e pouquinho atrás, 1 ano e meio, quase. O primeiro que era eu, Ju e Nathalie, o primeiro comentário que surgiu foi, o bom é que as apresentadoras fossem negras. E na época eu estava com cabelo claro, aí, meu amor, foi babado, viu? Porque
para ser negro só pode ser negro se for de pele muito escura e de cabelo crespo, né? Meu cabelo é cacheado, eu tava cabelo claro e minha pele é clara, acabou-se. E os traços também, né, Bia? Fala muito por si. Essa questão que tu falou, eu sou negro quando me convencer negro, a gente também tem que ter cuidado nessa questão de observar o que a gente reforça na sociedade. Porque eu vejo muitos cantores se apropriando de coisas que pertencem a gente só para vender no mercado. E aí a gente tem que ter cuidado também nisso, porque isso é um perigo, minha gente. Pensando um pouquinho de como o colorismo pode ser usado como uma arma mesmo contra a gente, de colocar umas pessoas contra as outras. Eu estava procurando algumas coisas antes do programa começar e eu achei uma carta de Lynch, não sei se você já ouviu falar, que ele era um escravocrata dos Estados Unidos, que aí os escravizados dele eram todos muito tranquilos, não faziam rebeliões, não se opunham. Aí ele foi viajar pelos Estados Unidos e os donos de terra, os que tinham escravizados, perguntavam a ele por que os serventes deles eram tão tranquilos. E aí ele contou que usava isso como tática. Ele colocava as pessoas de pele mais escura em briga com as pessoas de pele mais clara, como, por exemplo, dividindo as atividades. A de pele escura só faz isso, a de pele clara, mais clara, faz isso, para colocar eles em briga, então eles não se uniam nos quilombos. E aí a gente tem que pensar nisso, eu acho, como um reflexo do que a sociedade faz hoje ainda, né? Na verdade, é fruto de uma conjuntura econômica, uma política econômica que faz com que os negros, as pessoas negras de pele mais escura trabalhem para garantir os privilégios das pessoas de pele mais clara. Quer dizer que a cada tom mais claro, mais direitos e mais privilégios as pessoas têm, não é, na nossa sociedade. Isso não acontece de forma tão linear assim nos países que foram escravizados. Por exemplo, em África, algumas pessoas miscigenadas foram catapultadas ao poder, outras não. No Brasil é um meio termo, né? Desde que os mulatos se mantenham no seu devido lugar e que não façam nenhuma revolta, não é? Porque muitos fazem parte da classe média, não é? Muitas das pessoas que se autodenominam mulatas fazem parte da classe média. Se nós formos pesquisar, se nós formos discutir hoje em dia quem poderia ser contemplado pelo sistema de cotas no Brasil, pelo censo do IBGE de 2000, nós chegaríamos à conclusão de que todo mundo deveria ser contemplado pelo sistema de cotas. Sabes por quê? Porque 80% das pessoas que se autodeclararam negras naquela época, em 2000, não é? 80% dos negros tinham um índice de ancestralidade africana muito elevado e 30% das pessoas que se autodeclararam brancas tinham também pelo menos 10% do índice genético de ancestralidade africana. Então, a cor da pele, algumas feições caucasianas ou etiópicas ou malaias ou americanas não podem definir de forma alguma a raça. A raça. Entende? Mas eu acho que aqui no Brasil a gente tem a questão do racismo de marca mesmo, né? Assim, a questão da cor de pele, do tipo de cabelo, dos traços são bem marcantes, né? E como a gente falou, a questão de raça, essa raça negra ela é excluída economicamente, ela que tem as marcas reais e diretas da economia, da educação. É bem marcado isso, né? Para garantir que todos os outros tenham privilégio. Né? Ó, deixa eu mandar aqui um oi para quem está acompanhando a gente. Sebastião, Mariano, Meire Meirelles, Jonas, Roberto, Nathalie, Sulamita, que devia estar aqui com a gente, não pôde sair do trabalho. Sula, vou esperar você aqui, viu? Tá marcadíssima. Sim, voltando para a questão do colorismo, rolou um lance muito legal, que vai ter uma peça sobre... Meu Deus, fugiu completamente o nome da mulher agora. Juro. E tu tinha me falado lá na sala, né? Falei. Eu esqueci. Pera. Sim, vamos falar de outra coisa então, enquanto eu vou lembrar, porque minha memória tá ruim hoje, viu? Existe um estudo muito antigo de um sociólogo, de um professor alemão, que inclusive Hitler se baseou muito na perseguição aos judeus. Esse estudo foi apresentado entre 1752 a 1841, que
esse sociólogo Frank Friedrich, ele nomeou as diferentes mutações genéticas ao longo do tempo, não é? Dividiu em 5 que nós hoje chamamos de raças: os caucasianos, os malaios, os etiópicos, os americanos, os mongoloides, né? Também uma raça. Surgiram na área da Mongólia, não é? E Hitler se usou desse estudo na perseguição dos judeus, porque tem um povo sul-africano de nome os Lembas, não é? O nome do grupo etnolinguístico é Lembas, e eles têm o mesmo ancestral biológico, genético que os judeus. Os Lembas são totalmente de pele escura, não é? E os judeus são, como todo mundo conhece, são mais brancos, não é? E os judeus e os Lembas têm o mesmo ancestral que essa tribo, os Lembas, era uma das 12 tribos perdidas de Jacó, na verdade, não é? Pode continuar? Não. Então, o Hitler se baseou nesse e em outros estudos para perseguir economicamente os judeus e depois poder exterminá-los, não é? Então, o racismo é mais uma política econômica do que uma questão de cor de pele, de raça, de não querer ocupar os mesmos espaços de que pessoas de cor mais escura do que... Sim, a raiz está totalmente econômica. O que eu estava falando da peça, minha memória é péssima, que ia ter uma peça sobre, vai ter, né? Uma peça sobre Ivone Lara, que é uma sambista bem conhecida do Rio de Janeiro. E aí, quem tinha sido chamada para fazer esse papel tinha sido uma cantora, Fabiana Cossa. E aí, foi questionado, porque Ivone Lara tem uma pele bem retinta e Fabiana já não tem. E aí, vou lembrar agora de uma amiga minha, Ana Carolina, que sempre também questiona essa questão do lugar que é dado até nas obras de arte. Porque por que não procuraram uma atriz de pele retinta para fazer esse papel e tiveram que procurar uma de pele mais clara? A gente refletir se isso não foi para ter uma maior aceitação, para ser mais popular, para ser mais agradável à vista das pessoas que iam consumir esse produto de cultura, né? E aí Ana sempre reflete também no Instagram, ela é atriz e ela questiona de por que os papéis que são ofertados às negras sempre são pensando nas pessoas de pele clara. Por que as pessoas de pele escura não são também convidadas para esses papéis, sabe? Isso não acontece só nessa peça em particular, acontece também no filme do Marighella, que vai estrear já. O Marighella era um mulato, né, um pardo, e atualmente quem fez o papel dele no filme foi o Seu Jorge, que tem a pele mais retinta, não é? Anteriormente seria o Mano Brown que é um MC, não é? Sim. Agora é o Seu Jorge, e as pessoas mesmo assim ainda criticaram, mas no final eles todos são negros, não é? Sim, mas no caso de Dona Ivone é porque em vez de colocar alguém que tinha mesmo tom de pigmentação que ela, vão colocar uma mais clara, né? Então é sempre a questão de querer embranquecer realmente o papel, em vez de dar oportunidade a cantoras e atrizes negras de pele retinta, né? É importante a gente falar também, e a gente estava conversando antes disso, e às vezes, fulaninho é branco, fulaninho é negro. E a gente sabe quantos tons de negro tem por aí, de pele negra? Bote pra lá de 30. Então, a gente tem que pensar muito bem antes de, como a gente dizia aqui no programa, de fazer o negrômetro, na verdade. O negrômetro não é fácil porque, meu amor, a cartela é extensa, né? Sim. Bia, tem um documentário que eu também estava assistindo no YouTube, para quem quiser acompanhar sobre esse assunto, é o documentário O Colorismo e Autodeclaração Racial. Às vezes as pessoas que estão assistindo a gente pensam que não acontece isso, mas tem muito... eles fizeram um depoimento de pessoa na rua, de como ela se via na sociedade, se ela se considerava uma pessoa negra ou uma pessoa parda ou uma pessoa branca. E por incrível que pareça, algumas pessoas que eram negras, a gente via que a pessoa era negra, ela se considerava uma pessoa parda. Existe um estudo publicado em 2004 pela Universidade Federal de Minas Gerais, pelo professor Sérgio Pena, que diz que ele chegou à conclusão que no Brasil existem mais de 100 tons de pele, não é? Então,
não tem como algumas pessoas se autodenominarem brancas e outras negras, não é? E não existe mais de 100, se tivesse que existir alguma raça, não existiria mais de 100 raças, não é? Sim. Muito desproporcional. Totalmente. Muito desproporcional. Na verdade, entre todos os continentes, não é? Há um índice muito, há uma diferença muito pequena da base genética de 7 bilhões de pessoas, não é? O índice mais agravante, mais notável no País Basco. Não existe atualmente uma raça basca, mas eles têm uma proteína no sangue de nome RH que é 25% negativa, quando em toda a Europa essa proteína é positiva. É porque eles durante muito tempo viveram isolados das migrações, então por isso é que eles têm essa proteína um pouco mais negativa do que os outros, né? Então não tem como, eles se destoam totalmente da base genética das 7 bilhões de pessoas ao redor do mundo, que nós partilhamos tanto em África, América do Norte, América do Sul, América Central, Austrália, todos nós partilhamos pelo menos 80% da base genética. Tem alguma pergunta aqui? Tem uma pergunta aqui de Nathalie, que eu acho que ela fez. Não falaram minha pergunta. Tem aqui, ó. Boa tarde, coisas lindas do melhor programa JC. Ó. Obrigada, Nathalie. Quando se pode considerar alguém negro? Pois às vezes as pessoas têm todos os traços e estereotipos, porém a pele não é escura. Entra na questão do reconhecimento? Eu acredito que é como a gente já estava falando aqui, né? A gente tem que ficar atento a essa questão de como a sociedade quer colocar na nossa cabeça que a gente se reconheça. Pelo fato de, não tenho uma pele escura, mas tenho todos os traços de uma pessoa negra, mas eu não vou me considerar tão negra assim. Se ela for economicamente viável, ela pode ser considerada uma mulata ou parda, né? Se não for, já é mais negra, já é mais retinta. Sim. Mas não temos como nós definirmos que uma pessoa é negra ou colocar uma pegadinha de negrômetro. Pare com isso. Mas aí eu estava vendo uns vídeos também bem bacanas de blogueiras negras que estavam falando sobre o tema. E uma coisa bem bacana que era dizendo, se você se considera negro e você está num ambiente cheio de pessoas negras e elas não te consideram negro, talvez tenha alguma coisa errada, fora do lugar. Então, eu acho que tem muito de você se olhar no espelho, literalmente, e você olhar também por dentro, né? E as pessoas pardas e mulatas, às vezes, caem no erro. Claro, nós somos humanos e temos a tendência a errar em se achar o máximo quando frequentam lugares super restritos, né? No princípio é muito bom, né? Eu sou o máximo, consegui chegar até aqui, não é? Mas quando você amplia essa visão, você começa a se sentir muito mal por você estar aí sozinho e os teus irmãos e as pessoas da tua comunidade que partilham o mesmo tom de pele não estarem contigo nesses espaços, né? Não poder frequentar esses espaços. Sim, você perde até um pouco da sua identidade, né? Você fica meio sem saber quem é você, como diz o povo, quem é você no rolê. Então, Roberta já botou nossa plaquinha ali de 29 minutos, nosso tempo está chegando ao fim. Mas quinta-feira que vem a gente está de volta às 4 horas da tarde. E você que está ouvindo a gente pela Rádio Jornal, sábado que vem a gente está de volta. E aí eu já vou adiantar o tema, né? Que olhe bem sim, uma novela que a gente conseguir esse tema com antecedência. Mas conseguimos. Vai rolar tudo certo. A gente vai falar um pouquinho sobre como a gente está sendo muito bombardeado de notícias negativas, de violência, aumento do racismo. A gente vai falar um pouquinho de como se cuidar e como se blindar um pouquinho dessas informações para a gente não se deixar abater, sabe? Porque eu acho que isso também é uma estratégia para derrubar a gente, mas a gente não vai deixar não, viu? Então, até quinta-feira que vem. Obrigada, Tchau, gente. Até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau.